Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou Eduardo Baez, professor de Filosofia e História da Arte aqui do estúdio. E agora eu quero conversar com vocês um pouco sobre os pensadores, os 15 pensadores que mais aparecem ou que mais apareceram no Enem, né? O pessoal pergunta aí o tempo todo o que é que mais cai, o que é que menos cai, o que é que eu tenho que focar, o que é que eu não tenho que focar. Então o que é que nós fizemos? Aqui no estúdio, a gente deu uma levantada nos últimos 5 anos do Enem, das provas do Enem, e conseguimos elencar aqueles que aparecem com maior frequência nas questões, seja através da citação de textos, seja através da citação do próprio filósofo em forma comparativa, seja através de excertos desses textos que são colocados de maneira a você comparar e interpretar esses dados, ok? Alguns deles são do núcleo comum da filosofia e da sociologia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou elencar os 15, alguns deles eu vou falar para vocês o seguinte, ó, esse daqui tem mais o jeitão do Brian, é sociologia. Esse daqui tem uma tendência maior na filosofia, tá bom? Então vamos lá, vamos caminhar comigo. Eu vou falar, vou mostrar, vai aparecer a imagem dele para você, a Bruna vai colocando esses pedacinhos, vai ser super legal e super dinâmico para você poder entender o que nós temos preparado para o seu Enem, ok? Então veja só, o primeiro com maior incidência e consequentemente se ele tem a maior incidência é também a figura que mais a escola, melhor dizendo, que mais vai aparecer, que é a ciência moderna, é esse sujeito que vai aparecer agora aí para você, René Descartes, ou simplesmente René Descartes. Volta para mim, corta para mim. Quem que é esse cara? Esse cara, ele é um filósofo e matemático francês, nasceu aí no século XVI, viveu o século XVII, é o chamado pai da filosofia moderna. A sua grande obra é o Discurso sobre o Método, até hoje utilizado nas universidades como base para a metodologia de trabalho científico. Para você ter uma ideia, nas últimas edições do Enem, de 2012 até 2016, ele apareceu 4 vezes. Todo ano ele está caindo, ele está aparecendo, e filosofia moderna é o assunto que mais aparece também nas questões do Enem. Tá ok? Depois você vai dar uma olhada lá no nosso blog, tem lá as questões que eu coloquei para você observar como isso aparece no exame e também elas estão comentadas, tá bom? Segundo pensador, segundo filósofo que eu vou destacar para você, vai aparecer aí para você agora Aristóteles. Olha só Aristóteles aí, olhou, viu? Esse é um busto dele, agora corta para mim. Novamente, Aristóteles, pensador que cai muito na parte de política, aparece muito na questão do pensamento também do materialismo, né, a divergência com o pensamento platônico, a busca pela explicação material de todas as coisas, o conceito de metafísica que você vai encontrar no pensamento de Aristóteles, ok? E o ano passado, o ano retrasado, também ele apareceu, seja num texto comparativo, seja num texto reflexivo, ok? O terceiro pensador, esse todo mundo gosta, ficou na moda, né? Terceiro pensador, o alemão Friedrich Nietzsche. Olha a cara e o bigode dele aí para você. Friedrich Nietzsche, final do século XIX, não é início do século XX, porque ele morre em 1900, é um pensador que aparece frequentemente no Enem, ele caiu, nos últimos anos ele caiu em 2016, em 2015, o ano passado ele apareceu também, e as suas críticas a todo o sistema filosófico até então montado. Ele critica tudo, desde os pré-socráticos até o momento dele. Para ele, todo mundo é picareta. Ele vai criar uma nova dimensão de pensamento moderno ocidental, ok? Quarto pensador, são 15, nós estamos no número 4, ufa. Falei muito rápido, Bruna, agora estou arfante. Deixa eu respirar. E vamos continuar. Olha só, Nicolau Maquiavel. Maquiavel, ele vai aparecer em filosofia, ele vai aparecer em sociologia. Olha o Maquiavel aí para você, tá aí o Maquiavel,
tá? Volta para mim. O Maquiavel vai aparecer, como eu disse, na filosofia, vai aparecer na sociologia, vai aparecer também na história, quando estiver falando do estado absoluto. Até na história da arte pode aparecer Maquiavel no que diz respeito ao teatro do Renascimento. Muito bem, filósofo, historiador, pensador político, autor do primeiro grande tratado sobre ciência política da modernidade, o famoso livro O Príncipe, pelo amor de Deus. Não confunda O Príncipe com O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, que é um belíssimo livro, mas não tem nada a ver com o nosso amigo Maquiavel. Já apareceu nas últimas 5 edições do Enem textos sobre Nicolau Maquiavel, ok? Pensador número 5, saímos da Itália, vamos de volta para a Alemanha. Talvez um dos grandes bichos papões do Enem e também dos vestibulares, mas do Enem especificamente. Olha ele aí, Immanuel Kant. Vai aparecer para você aí o Immanuel Kant. E lembrando de Marcelo Rezende, corta para mim novamente. Olha só, Immanuel Kant, ele é extremamente provocador, né, no sentido de trazer-nos uma crítica ao modelo da razão estabelecida. A Crítica da Razão Pura é sua principal obra, de 1781. Além disso, uma outra obra que já apareceu recentemente no Enem foi a obra sobre a questão da metafísica dos costumes, né, uma obra difícil de entender e que tem aparecido com frequência nos Enems. Dá uma olhadinha no Immanuel Kant, imperativo categórico, a questão do que é esse imperativo, do que é a boa maneira de se comportar e de se viver em sociedade, o que é a coisa boa para se fazer. Continuamos nos alemães e agora eu vou falar para vocês do Jürgen Habermas, Escola de Frankfurt, é o nosso pensador número 6. Escola de Frankfurt, ele exerceu, né, na Escola de Frankfurt, apareceu para você aí, das suas obras mais famosas, e também recentemente apareceu no Enem. A sua obra mais famosa é A Teoria da Ação Comunicativa. Foi citado no Enem nos últimos 5 anos, praticamente todos os anos. Depois você pode olhar na nossa plataforma, tem uma aula só sobre o Jürgen Habermas, a sua teoria da ação comunicativa. O ano passado, o que apareceu foi o seu conceito de democracia participativa e deliberativa, tá bom? 7º pensador, pensador que vai passar pela história, pela filosofia, pela sociologia. O francês vai aparecer para você agora, Montesquieu, o Barão de Montesquieu. Ele é um contratualista, eu falei que era contratualista, não, ele vai dividir o poder em 3 partes, melhor dizendo, a ideia da divisão dos poderes. Contratualistas nós consideramos Hobbes, Rousseau e Locke. Embora Montesquieu tenha vivido na mesma época de Rousseau, ok? Ali no final do 17, início do 18, ele vai criticar o excesso de concentração de poderes nas mãos do monarca e propor uma divisão dos 3 poderes. Daí que vem o conceito de legislativo, executivo e judiciário. Ok? Apareceu por 2 vezes nos últimos 5 anos no Enem. Tudo bem? Agora chegamos ao David Hume. Olha ele aí, David Hume, século XVIII. Ele é o filósofo do ceticismo, do utilitarismo. Você vai encontrar David Hume criticando toda a estrutura gerada pelo pensamento empirista inglês defendido por John Locke. Olhe com muito cuidado para o pensamento de David Hume nesta crítica ao empirismo. 9º pensador, aparecerá para você com a sua barba, seu bigode característico, Émile Durkheim. Émile Durkheim, voltamos aí a falar da França. Émile Durkheim, ele é um pensador mais ligado à sociologia, e eu aconselharia você a olhar com muito cuidado
o que ele diz a respeito do suicídio. Muito se discutiu já neste início de ano 2018 e final de 2017, muito se discutiu sobre a questão social do suicídio nesta sociedade que nós vivemos, da pós-modernidade, nesta sociedade da pós-verdade que nós estamos vivendo atualmente. E o Brian tem uma aula fantástica sobre o suicídio lá na plataforma, falando com o Durkheim sobre isso. 10º pensador, contratualista, ele vai aparecer para você agora, Thomas Hobbes, século XVI, século XVII, é o teórico, é o pensador político do Estado forte e centralizado, do Leviatã, do contrato entre as pessoas a fim de entregar o poder a alguém para que reine sobre elas. Poder absoluto. Thomas Hobbes, também bastante profusão no Enem. Um pensador, agora brasileiro, é o nosso 11º pensador, Sérgio Buarque de Holanda. E eu vou deixar o Sérgio Buarque de Holanda para o professor Brian, falando a respeito, né, das ciências humanas, sociólogo brasileiro brilhante, historiador, né, que trabalha a questão da origem do Brasil, de como se formou a brasilidade, como se forma a sociedade brasileira. Voltemos à Alemanha, 12º pensador. Tá cansado, né? Imagina eu que estou falando tudo isso. 12º pensador, tá certo? O nosso amigo Max Weber, sociólogo, também você vai olhar com muito cuidado, e aí tanto na filosofia quanto na sociologia você vai encontrar aulas e discussões e digressões a respeito de Max Weber, né? Ele foi um importante pensador alemão, participou do Tratado de Versalhes, elaborou a Constituição de Weimar, que foi a República Parlamentar da Alemanha pré-nazismo. Ele vai falar da questão do poder, principalmente, que é a sua grande obra. Bastante presente nos vestibulares e no Enem, o nosso amigo Max Weber. 13º, tá acabando, gente. 13º, Theodor Adorno. Theodor Adorno, também da Escola de Frankfurt. Theodor Adorno vai falar sobre a estética, vai falar sobre a música moderna, faz parte do conceito da indústria cultural e da cultura de massas, da Escola de Frankfurt. Dá uma olhada depois na nossa plataforma também. 14º pensador, uma mulher, entra neste clube do Bolinha agora. Quem é ela? Vai aparecer para você. Simone de Beauvoir, foi inclusive tema da redação do Enem alguns anos atrás. A questão de gênero, a questão do que é ser mulher na sociedade, como se constrói a mulher dentro da sociedade ocidental. Simone de Beauvoir, nós estamos falando da construção cultural e social dentro desta estrutura ocidental. 15º, deixei ele por último, porque o pessoal ultimamente tem vociferado com muita veemência a favor e contra ele. Então, para evitar que alguém cortasse esse negócio ao ouvir falar o nome dele, eu deixei por último de propósito. E quem que eu estou falando? Eu estou falando dele, Karl Marx, o filósofo do materialismo histórico, dos modos de produção, da evolução da história através da luta de classes e da evolução econômica. E eu vou te dar um bônus. O 16º que não está aí, que me ocorreu agora. Quem é ele? Jean-Paul Sartre. Aparece aí para você Jean-Paul Sartre, do existencialismo, da essência do ser, da essência daquilo que é no contexto da sociedade. Estes são os principais pensadores do Enem dos últimos 5 anos. Assista novamente este vídeo com calma, acesse os nossos blogs, veja os nossos materiais, assista às aulas na plataforma e mande muito bem no Enem de 2018, ok? Eu sou Eduardo Baez, eu sou professor de Filosofia e de História da Arte aqui do Estude. Este é o Spoiler Enem 2018. Falamos de filosofia, falamos dos pensadores, e eu tenho certeza que você vai estar muito bem preparado caminhando com a gente, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.